A graça e a paz, meus amados, nessa manhã de quarta-feira, dia 16 de outubro do ano de 2024, uma manhã a mais e um dia a mais, e também um dia a menos, não é? Um dia para que possamos tirar das nossas vidas algumas coisas que não servem mais, não é? Digamos, como se usa aí, tem um termo mais ou menos recente, né? Aliás, muito usado, se reinventar, não é? Então vamos lá, vamos buscar aquilo que vale a pena realmente, né? Mas amados, vocês já ouviram falar em Sirimole? Sirimole é um termo muito usado no Brasil, né? Principalmente no Nordeste. E no Nordeste tem uma iguaria, né? Um prato especial aonde o sirimole é o prato principal. E, na realidade, o siri é um crustáceo, né? Ou seja, é um animal coberto por uma carapaça rígida, né? Ou seja, um exoesqueleto, e que de tempos em tempos necessita ser substituída para que ele possa crescer ainda mais. E esse processo é conhecido como muda, ou ecdise, né? E para dar início a essa fase, o siri busca acumular reservas nutritivas, então ele vai aumentando consideravelmente a sua alimentação. E logo após essa fase, o animal absorve a água e incha, e aumenta o volume do seu corpo até romper a antiga carapaça que já está fraca, né? E em questões de horas, né, ele permanece sem a sua armadura, ficando totalmente mole e desprotegido. E então ele tem o corpo coberto apenas por uma fina película, que é a base da sua nova carapaça, né? Ou a sua nova armadura. Um tipo de pele frágil e macia. Daí o nome sirimole. E é a sua forma mais fácil de ser consumida. E quando a gente olha isso e vê para o dia a dia, vê para a nossa vida, esse animalzinho, ele teve que romper a sua carapaça, né? A sua armadura, para poder crescer. Porque a armadura é rígida, né? Então ela não, como também a carapaça é rígida, e ela não cresce. Mas o siri precisava crescer. E às vezes nós somos meio que envolvidos por coisas que não nos fazem crescer, não nos deixam crescer. São certas armaduras, né, que não nos deixam absorver e levar a vida na sua plenitude. Às vezes a gente coloca armaduras em volta de nós mesmos, né? Armaduras que nos impedem, por exemplo, de nos aproximarmos dos outros, nos impedem de sentirmos o outro, nos dificulta, por exemplo, de acolher, de sermos acolhidos. E isso nos dá a falsa ideia de proteção, isso nos dá a falsa ideia de que ninguém atravessará essa armadura. Mas em compensação, nós também não podemos sair dela. Isso faz com que a vida se torne fria. Isso faz com que as possibilidades de crescimento diminuam consideravelmente. Mas também não dá para tirar a armadura e deixar de lado. E deixar com que permitir, né, que fiquemos totalmente vulneráveis, como o sirimole. Não dá. E aí, quando eu busco a Bíblia para tentar entender essa encruzilhada em que muitas vezes a gente fica, eu busco e encontro
Tanta coisa interessante que fala sobre crescimento, que fala sobre amadurecimento. Lá em Lucas capítulo 2, verso 52, diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Também encontro na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, dizendo: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele também fala, Pedro, né, na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 18, ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, agora e para sempre. E quando nós percebemos que a Bíblia fala em inúmeros lugares sobre crescimento, sobre sair de um estado e ir para outro, mas não só o crescimento físico, mas o crescimento espiritual, o crescimento em sabedoria, em graça, o crescimento que faz com que nós entendamos mais e melhor o nosso propósito aqui. O propósito é que nós não sejamos crianças mais o resto da vida, mas que nós cresçamos e ocupemos os espaços que o Senhor preparou para nós. Com todo o conhecimento que Ele nos passou, com todas as oportunidades que nos foram dadas, na hora de colocar isso em prática. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e ver: eu estou crescendo? E se eu não estou crescendo, o que está me impedindo de crescer? Olhar para fora e ver um mundo que te oportuniza tantas formas de crescer. Mas será que são formas saudáveis? Porque da mesma forma que crescer pode significar liberdade, pode significar plenitude, crescer também pode significar prisão, pode significar atraso. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Obrigado porque o Senhor mostra o nosso propósito. O Senhor mostra e nos estimula a crescermos em graça, em sabedoria, em conhecimento, em amor e em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Deus Santo. Essa é a nossa oração de reconhecimento neste dia, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, e vamos nos falando.